Você sabe motivar seu filho? Que tipo de pai é você? Você é aquele que exige só nota e passar de ano e para você é suficiente? Ou você é aquele pai que quer saber no caminho, o processo? Ele adquiriu conhecimento? Ele está entendendo? Vai levar isso para a vida toda? Quer descobrir que pai é você? Vem comigo! Então vamos lá? Vamos saber a diferença desses dois pais? Então, para saber a diferença desses dois pais, eu tenho duas motivações, uma extrínseca e a outra intrínseca. Parece difícil, mas não é. A motivação extrínseca é aquele onde o indivíduo ele está em busca das notas, ele está em busca em passar de ano, ele está em busca de ter um diploma, ter um certificado, é isso que ele está em busca. Geralmente, esse aluno, esse indivíduo, é aquele que estuda um dia antes da prova, 2 dias antes, mas depois de uma semana ele não se recorda de nada do que estudou. Esse também é um indivíduo que ele não está preocupado em ser o excelente profissional, o mais competente na área dele. Não, porque o objetivo dele é diferente. E ele aprendeu isso com conceitos também familiares. E o que motiva ele? O que motiva ele são sempre os motivos externos, ok? Então isso por quê? Porque faz com que ele queira ter uma recompensa. Então ele faz porque ele tem uma recompensa. E a motivação então intrínseca, né? A motivação intrínseca é aquela que o indivíduo ele tem a sua própria percepção, né? Do seu autoconhecimento, né? Das suas competências. Quando ele acredita que ele não dá conta, ele fica desmotivado. Então, essa motivação intrínseca, ela é sustentada pela percepção do indivíduo sobre ele mesmo. Quando ele acha, né, que ele consegue, que ele é capaz, que ele vai muito além, ele se dedica, ele esforça, ele gasta bastante energia em qualquer disciplina, em qualquer matéria. Então, lembrando, né, a intrínseca é aquela de dentro, né? Então, são motivações interiores que levam ele a poder continuar no caminho. E a extrínseca são motivações externas, ok? E o pai e o educador? Como pode, então, ajudar nesse processo? O pai e o educador, ele precisa entender que o aluno, né, esse indivíduo, ele precisa iniciar e terminar o que foi posto para ele. Mas, Poliana, meu filho está fazendo, ele não entende, ele não sabe, né? São muitas atividades, ele está fazendo, não entende. Então, se ele não está entendendo, né, o que você passou para ele, de repente, vale avaliar se não é melhor retroceder um pouco no conteúdo para que ele entenda o conteúdo anterior e depois sim ele consiga prosseguir. Mas já que ele está ali, no meio do caminho, né, já fazendo, nós não podemos deixar que ele desista. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos dar dicas breves. Então, a gente dá dica breve para esse aluno, para esse seu filho, para que ele conclua. O importante sempre é eu começar e concluir. Nunca posso ficar no meio do caminho. Ou então até reavaliar mesmo, se no meio desse processo, será que não seria melhor interromper e eu dar uma atividade, né, de alguma maneira ali que ele não se sinta, que ele é incapaz, inferior, né? Por isso a gente precisa conhecer bem o nosso aluno e conhecer muito bem o nosso filho. Então, quando eu passar uma atividade, né, principalmente vocês pais, que eu passo uma atividade para meu filho, eu tenho que ter consciência daquilo que ele sabe e daquilo que ele não sabe. E aí, gradativamente, né, eu ir aumentando a minha forma, minhas atividades com ele. O que eu não devo fazer de maneira nenhuma, gente? De maneira nenhuma. Eu não devo dizer que meu filho é incapaz. Não posso falar, nossa, você não sabe. Você não sabe disso? Ai, meu Deus, meu filho, você só pode ser burro. Já ouvi isso. Não só assim, pais que eu convivo, mas pais mesmo, na minha informalidade mesmo. Outras coisas que eu já ouvi também de pais, né? A gente ouve por aí. Nossa, você não sabe de nada. Você nunca vai conseguir.
são palavras negativas. Quanto mais eu uso palavras de negação com meu filho, menos ele vai ter interesse em estudar. Com certeza, quando eu tenho um adulto que me fala que eu não consigo, eu confio nesse adulto. Ele é meu espelho. Se ele já está me dizendo que eu não vou dar conta, que eu sou incapaz, que eu sou burro, eu aceito aquilo ali para mim. É muito importante eu avaliar a maneira como eu estou falando com meu filho, como eu falo com meu aluno. Eu tenho que ter palavras positivas, palavras para que ele conclua. Do maior enfrentamento que ele tiver, ele precisa concluir isso que ele está passando na vida, porque a vida adulta, nós sabemos que não vamos ter nossos pais para nos ajudar a passar por tudo, né? Tem coisas que só nós precisamos passar. E eu ensino isso agora na infância. Eles têm que entender que todo o processo existe um aprendizado, existe, né? Crescer dói e existe isso, mas é necessário. E assim ele vai ser independente no amanhã. Então é muito necessário isso. Então, né, não fale palavras de negação, gente, por favor, isso não vai fazer com que ele evolua e nem queira e nem goste de estudar. Não é com palavras de negação que eu vou fazer que meu filho, né, possa ter um clique ali e falar, ai, não, eu vou estudar para provar pro meu pai. Não, eles são crianças, são adolescentes, eles acreditam e confiam naquilo que a pessoa que é responsável por eles está dizendo para ele, ok? Então, qual que é o ideal? Então, vamos lá. O ideal é que eu fale, né, palavras positivas. Você é capaz, você consegue. Pode estar difícil agora, mas eu acredito no seu potencial, o seu esforço vai levar ao conhecimento. E outra dica muito interessante que eu quero deixar para vocês é que no final do dia, né, eu sei que vários pais trabalham o dia todo, mães e pais, né, hoje, os responsáveis. Mas quando ele chegar, perguntar, se envolver nesse processo. É muito importante que os pais se envolvam no processo escolar. Não é somente deixar na escola e ver notas, não. Então, quando ele chega, o que você pode fazer? Meu filho, o que você viu hoje? Ah, pai, hoje em ciências eu vi isso, isso, isso. Perguntar para ele, me explica isso. A criança gosta muito de demonstrar que ela sabe. E é muito legal dos pais que são sábios, mesmo que você domine aquele conteúdo, você fala, nossa, eu não sabia, aprendi com você. Ele vai ficar estimulado, feliz, porque ele sabe uma coisa que você não sabe. E ele vai querer estudar uma outra vez para poder te contar, para poder te mostrar o conhecimento potencial dele. E os pais também, né, que querem trocar informações, tanto que é legal, tanto que isso é rico. Então, se o aluno falou sobre, né, geografia, contou uma história, e aí você traz também conhecimento seu, você fazem uma troca. Assim como nós adultos, né, trocamos conhecimentos, você pode fazer isso com seu filho também. E isso é super interessante. E lembrem-se, né? Quanto mais eu explico, mais eu aprendo. Se seu filho faz isso com você, te explicando o que ele aprendeu no dia de hoje, ele vai aprender 2 vezes mais. Então, essa é uma técnica também de aprendizado. Então, faça com que ele te explique o conteúdo que foi aprendido, né, na escola. Ou que ele leu, ou que foi passado para a semana. Então, interaja. De repente, você viu lá numa revista um tema que ele estava estudando, porque você está acompanhando esse processo, você sabe que ele está vendo. Então, olha, meu filho, eu trouxe a revista porque estava falando isso daqui que você estava vendo na escola. Olha, eu vi isso no jornal. Olha, eu busquei aqui, né? Vai lá no Google lá e faz uma pesquisa, traz imagens, você consolida e ele entende o porquê que ele está estudando. Começa a fazer sentido para ele o porquê que ele estuda aquela disciplina. E isso intensifica e o cérebro, ele começa a ter ele ser mais agradável para ele a estudar aquilo ali. Ele não gasta tanta energia, né? Porque não é melhor? É muito melhor o aluno jogar videogame, para ele é prazeroso do que estudar, óbvio. Mas o cérebro tem que entender o porquê que ele vai estudar. Se ele começa a fazer sentido, ele começa a gostar sim de estudar. É um processo difícil? Sim, não é fácil. Não é da noite pro dia que você vai fazer isso, que seu filho vai gostar de estudar. Não, é um processo. O cérebro vai entendendo, vai aprendendo qual a importância daquelas disciplinas para o futuro dele.
Por isso que tá a diferença do pai, que exige somente nota. Ah, você tirou nota? Muito bem, parabéns, não fez mais que sua obrigação. Tem pai que fala assim. Ah, você tirou nota? Muito bem, então você vai passar de ano direto. Ótimo, você não vai ficar de recuperação. A gente vai poder viajar, não sei. Então, não, por favor. Aí esse filho entende que o objetivo dele é passar de ano, é só tirar nota e não conhecimento. Aí ele não adquire conhecimento para memória a longo prazo. Ele adquire um conhecimento a curto prazo, porque ele só sabe que ele tem que aprender aquilo lá um dia antes para tirar uma grande nota para o pai, para ele passar de ano e o pai vai ficar feliz. Só que o pai não entendeu que o conhecimento não foi adquirido. Então, isso é muito importante. Nós precisamos que nossos filhos sejam profissionais do futuro, competentes, excelentes profissionais, né? E aí sim nós poderemos mudar o nosso país no dia que isso tudo acontecer. Então, vale muito essa dica. Eu quero muito que vocês tenham entendido, tenham feito muito sentido essas dicas para vocês. E sim, claro, né? Que vai ter outros vídeos sobre educação. Se vocês quiserem saber algum tema, Poliana, eu gostaria muito de saber do tema tal, eu tô com dificuldade nisso em casa, o que a gente pode fazer? Escrevam para mim, escrevam no meu direct, no meu YouTube, né? E me sigam no meu canal, Poliana Benetti. Não deixe de inscrever, deixe seu like, compartilha meu vídeo, né? Isso é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho. Tudo bem? Ó, um beijo grande, espero que vocês tenham gostado bastante.